Uma boa noite a todos, que seja uma noite abençoada para todos nós, que estamos mais uma vez ao contato com a doutrina espírita, tentando iluminar um pouco mais o nosso pensamento, o nosso coração. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo do livro Caminho, Verdade e Vida, 36º livro, trazido pelas mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito de Emmanuel. É um livro que aborda temas do Evangelho. Emmanuel faz um verdadeiro apanhado de todas as lições evangélicas e nos brinda com um manancial de luz, de entendimento muito grande. Faz com que tudo se torne muito mais lúcido, muito mais transparente ao nosso entendimento. Lembrando um pouquinho que Emmanuel, 2000 anos atrás, reencarnado como Públio Lentulus, teve contato direto com Cristo, uma única vez nessa sua existência. E neste contato, o Cristo o chama a trabalhar, a pertencer ao seu grupo de trabalhadores. Nesse instante, o orgulhoso senador romano cai de joelhos, não conseguindo mirar firmemente o olhar calmo, sereno e forte de Jesus. Ouve-lhe todas as palavras e não consegue repeti-lo, nenhum monossílabo. Mesmo sabedor de estar diante de uma pessoa que jamais poderia dimensionar, pensar que existisse, mesmo assim, o orgulho dele falou mais alto. Consequentemente, uma vez retornando ao seu lar, ele não mais deu o devido valor àquele encontro e terminou a sua existência, ainda como um senador orgulhoso e que levaria um longo tempo para abraçar de verdade a missão a que ele se incumbira. Não era um desconhecido do Cristo. E isso nós vamos saber quando, na atualidade, ou melhor, algum tempo atrás, ele retorna às lides aqui do plano Terra, sendo a figura de Emmanuel, na figura de Emmanuel, não levando em consideração outras e outras reencarnações que ele teve nesse período. Só que nessa encarnação, ou melhor, nessa passagem junto a Chico Xavier como seu mentor, ele vem trazer as bases do Evangelho, aquelas mesmas que ele há 2000 anos se escusara de abraçar. Só que agora, muito mais maduro, muito mais bem preparado, traz-nos verdadeiras lições imorredoras, iluminadas, e que faz com que nós tenhamos um amplo entendimento das lições do Evangelho. Então eu separei hoje, não sei se vai dar tempo, 5 pequenas passagens desse livro. E a primeira, não dá tempo de lê-la integralmente, por isso não vou fazer. Vou citar somente a parte que está no Evangelho e um pequeno trechinho da explicação de Emmanuel. Ademais, eu vou trazer a minha própria compreensão do texto lido. Então, esse livro contém 180 páginas.
diferentes, 180 citações do Evangelho. Se nós começássemos hoje a estudar uma a uma, talvez dentro de 180 dias concluíssemos todo esse manancial. Então não há como fazer uma dissertação muito longa, muito abrangente, porque o espaço de tempo é reduzido. Vamos lá, a primeira. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Isso está em João, capítulo 13, versículo 8. Por que eu separei esse capítulo, esse 5º capítulo desse livro? Porque justamente é um entendimento que eu tinha diferente do que o Emmanuel cita no livro dele. Vou citar só um pedacinho da parte de Emmanuel, para depois eu concluir. É natural vejamos, antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Lendo um pouquinho rápido assim, eu creio que seja difícil de assimilar logo de cara. Mas eu vou falar para vocês qual que é o real entendimento dessa passagem. Vejam bem, nunca me lavarás os pés, disse-lhe Pedro. Disse a Jesus, nunca me lavarás. E Jesus responde, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se a gente analisar ao pé da letra, Jesus tem sido muito radical. Fora muito radical com Pedro. Não, se você não me deixar, então você não tem parte comigo. Na realidade, Jesus não faz nada que não tenha uma lição muito grande por trás disto. O meu entendimento anterior era de que Pedro, ao recusar-se a deixar que o mestre lavasse seus pés, estava se mostrando muito vaidoso, muito orgulhoso. E Jesus o adverte para que, se não se tornasse mais humilde, não teria parte com ele. Mas é muito mais além do que isso. O entendimento que Emmanuel nos passa é o seguinte, que os nossos pés são a nossa base. Que nós temos dentro de nós aquele homem velho, cheio ainda de preconceitos, cheio de orgulhos e vaidades. Lavar os pés representa o quê? Criar uma nova base, mais límpida, para que nós desenvolvamos a nossa existência. Seria retirar todos os erros, todas as mazelas adquiridas, todos os vícios, e nos mostrarmos limpos para abraçarmos a causa do Evangelho. Todas as nossas imperfeições têm que ser buriladas, todas elas têm que ser dilapidadas, para que nós, na nossa essência maior, estejamos bem preparados para a construção do Evangelho, para a construção de um novo ser, muito mais forte, inteligente e ativo. Então não é uma questão simplesmente de humildade, é uma questão de lavar-se, reconstruir a sua base, em bases sólidas. Como diria o próprio Cristo em outra passagem, não construirá sobre a areia, mas sim sobre a rocha. Essa rocha é a mesma menção dada nesse capítulo. Essa menção
essa menção de que nós temos que construir a nossa vida em bases muito mais límpidas, claras, reais, objetivas. Pulo agora para o item número 8, capítulo número 8, chamado Jesus Veio, que fala assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Isso está em Paulo, a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Um pequeno trecho da elucidação de Emmanuel. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Vou repetir o trecho do Evangelho. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Por que Jesus tomou essa forma? Lembrando que ele é o diretor espiritual do nosso planeta. Muito mais velho, muito mais avançado que todos nós. E veio até nós na forma de irmão, para sofrer conosco as mesmas dificuldades que nós vivíamos naquela época. Não veio na opulência, muito pelo contrário, veio como trabalhador, junto aos mais simples. Mas, uma vez, ao contato já do plano que fora traçado, começou então o seu ministério, levando indistintamente a todos a mensagem da Boa Nova. Então, o que nos cala essa lição? Se o Mestre, se o maior Espírito que pousou seus pés aqui na Terra, agiu de uma forma tão simples. Os seus amigos eram da escória, aqueles que não tinham mais alento, aqueles simples e humildes de coração. Então, aonde cala em cada um de nós essa lição? Quantas vezes a gente acende uma luz muito grande dentro do nosso peito, chamado orgulho, e essa luz ofusca a nossa visão, nosso entendimento, de que aqueles que estão à nossa volta, em roupagens mais simples, ou mesmo intelectualmente mais limitados, são os nossos companheiros de jornada, são aqueles que nós devemos trabalhar, são aqueles que nos darão suporte, aqueles que conosco haverão de comungar dia a dia, muitas vezes derramar lágrimas, outras vezes trocar novos planos, sorrir, chorar, aprender, ensinar. E como fazer isso quando nós estamos ainda presos ao nosso orgulho e à nossa vaidade? Então Jesus aniquilou-se a si mesmo, sabedor que era da luz, da potência, do poder que ele tinha. E nós, muitas vezes, com esse quinhão tão diminuto ainda de conhecimento, nos achamos superior a tantos e nos isolamos para a nossa própria
infelicidade. A gente costuma se desculpar achando que não temos condições de fazer aquilo que grandes vultos da história fizeram, em matéria de desprendimento, em matéria de amor, em matéria de fé. Mas isso se dá justamente porque nós não queremos. Não queremos essa responsabilidade. E usamos a desculpa de não tenho condições para tal. É necessário que a gente tenha pleno entendimento do que nós estamos fazendo aqui nesse plano Terra. De quem está à nossa volta e quem nós somos, para que possamos bem desempenhar a nossa tarefa. Senão, daqui a algum tempo, alguns anos, estamos retornando à pátria espiritual, com a nossa trouxinha de roupas vazias, com a cara não sabendo aonde enfiar, vendo que nós perdemos um grande tempo por bobeira, por besteira, por ociosidade. Então, se temos que trabalhar, se temos que fazer algo pelo semelhante, é hoje, é agora. Se temos que mudar de postura, é nesse instante. Se temos que fazer a nossa reforma íntima, é a partir de já, não de depois. O depois já se foi um grande tempo perdido. Para isso, nós precisamos, logicamente, nos estruturar. E a próxima lição do capítulo 12, chama-se Educação no Lar, ela é muito singular nesse sentido, porque nos diz assim no Evangelho: vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Se a gente lê assim, rapidamente, a gente não pega o conteúdo de forma alguma, ou dá a ele noções de que realmente não condizem. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Quem falou isso foi Jesus, está em João, capítulo 8, versículo 38. Uma pequena ilustração de Emmanuel sobre esse tema. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quanto estes sejam perversos. Como eu disse, falando rapidamente, a gente não consegue pegar todo o conteúdo. Por isso eu aconselho, quando ler esse livro, ler cada passagem, leia, pare, reflita, leia de novo, pare, reflita, leia de novo. É muito curta a explicação de Emmanuel, mas se nós lermos rapidamente, não vamos pegar o real conteúdo. Aqui ele diz o seguinte, vou ler novamente: só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus. O que quer dizer compreendido a paternidade de Deus? Já tenha entendido os porquês da vida, quem é, o que está fazendo, o que é Deus, quem são nossos irmãos, o que é esse plano terra, o que é o plano espiritual. Tudo que está nesse universo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais. Olha, nós, em nosso lar, recebemos a educação que nossos pais puderam nos passar. Certos ou errados, limitados ou não, aquilo que nós aprendemos e que achamos ser verdade, é aquilo que nossos pais passaram. Mas eles estão com toda a correção? Os ensinamentos foram passados assim na íntegra, como devem ser? A verdade absoluta foi passada pelos nossos pais? Com toda certeza não. Deu-nos a educação que eles podiam dar. Então, o que Jesus nos fala aqui? Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Nós fazemos aquilo que nossos pais nos ensinaram.
E muitas vezes agimos por um caminho limitador, achando que aquilo é a real verdade, que dela nada está deformado. Então, à medida que nós vamos tomando conhecimento da realidade da nossa vida, de quem nós somos, compreendendo a boa nova na sua íntegra, aí nós vamos realmente nos amadurecendo. É necessário uma base, sim, e a base, com toda certeza, é o lar que nós a temos, que nós a recebemos. Mas é na vida, é no estudo, é no aperfeiçoamento que nós nos tornamos pessoas melhores. E só vamos escapar daqueles ensinamentos limitadores, muitas vezes, quando nós libertarmos o nosso espírito à compreensão maior. Então, a gente sempre tem que progredir, a gente sempre tem que melhorar. Não há conhecimento que possa ser nos passado que seja o suficiente para nos saciar ou nos tornar intelectualmente privilegiados. De forma alguma. É necessário o nosso esforço e libertarmos-nos do quê? Libertarmos-nos de noções que ainda nos prendem, limitadoras que ainda nos prendem a uma visão muito infantil, às vezes, do mundo que nos cerca. Capítulo 13º, que é a carne. Isso está em Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Isso foi falado por Paulo na carta aos Gálatas. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Essa é mais simples de compreender. O que quer dizer se vivemos em espírito? Se vivemos realmente como a Boa Nova nos recomenda. As leis maiores, compreendidas, que nos regem. Andemos também em espírito. Não basta simplesmente compreender. Não basta simplesmente. Temos que exemplificar. Vamos ver, então, a resposta de Emmanuel. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo, em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Neste capítulo, Emmanuel tira de nós uma desculpa que costumamos usar com frequência. A carne é fraca. Né? Como se esse apanhado de células que nos servem fossem responsáveis pelos nossos crimes, pelos nossos equívocos. Uma das coisas que mais faz o ser humano se desviar do caminho é a atração, que é criada através dos hormônios, né, que ligam as pessoas umas às outras. Ou seja, costuma-se dizer que a carne é fraca, porque os hormônios, a testosterona, a progesterona, influenciam demasiadamente na mente de cada cidadão. Mas vejam só, Emmanuel diz aqui que quem rege tudo isso, esse mecanismo,
maravilhoso que é o nosso corpo, é o nosso espírito, é a nossa mente. O corpo é um invólucro que obedece aquilo que o espírito impulsiona. Que nós temos esses hormônios? Temos. Mas, com toda certeza, o direcionamento que nós damos a tudo na nossa vida depende exclusivamente do nosso espírito. Então não tem como, hoje em dia, nós, conhecedores que somos da Boa Nova, errar em pontos que são cruciais. Dizendo assim, que sucumbiu às tentações do corpo. Sejam estas quais manifestações o corpo possa proporcionar. Quem manda é o Espírito. Quem manda é a vontade. Se nós não tivermos vontade, nada vai acontecer. Se nós quisermos que o nosso jeito de ser nunca se modifique, ele não se modificará. Mas a partir do momento que a gente quer realmente se tornar uma pessoa melhor, mais forte, é necessário o quê? Modificar. E modificar vai precisar da palavrinha-chave que é vontade, querer de verdade. E querer, muitas vezes, é lutar contra si mesmo. E dá para superar com toda certeza. E quanto se sofre para superar isso? Não muito. Basta simplesmente você querer. E um mínimo esforço. E você pode realmente refrear todos os seus ímpetos mais tendenciosos e se tornar de verdade uma pessoa que raciocina com os neurônios e não com os hormônios. E para terminar, eu vou falar uma passagem que eu acho uma das mais belas contidas no Evangelho, que é abordada no capítulo 39 desse livro, Caminho, Verdade e Vida. Aconselho a todos, logicamente, a lerem também esse livro. Imprescindível. Assim como outros que nós vamos ver de Emmanuel. Principalmente o Fonte Viva, que segue esse mesmo estilo. Um livro que, para mim, é perfeito. Não tenho o que acrescentar mais nele. Tudo que a gente precisa tem ali. Então, para que nosso espírito seja saciado de consolação, de conhecimento, eu acho que é uma obra maravilhosa. Aliás, se Chico Xavier trouxesse pelas mãos iluminadas de Emmanuel somente esses livros, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, eu diria que a missão já teria sido cumprida. De tão grandiosa é essa obra. Vamos lá, ao 39, o capítulo 39 fala, entra e coopera, que cita uma passagem que está em Atos dos Apóstolos. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. E isso é o que realmente ocorre na grande maioria da humanidade. Todos seguem uma linha religiosa, esperando que, após o túmulo, um novo mundo se lhes abra, perfeito, com todas as glórias, para que este possa, na eternidade, gozar infinitamente de tudo que o Pai pode oferecer.
Não é real essa afirmativa, nós bem sabemos. E o que quer dizer essa passagem? Aqui nós estamos falando sobre aquela passagem de Paulo às portas de Damasco, quando Jesus lhe aparece em espírito, e ele fica cego. Cai do animal que ele estava o conduzindo, e ao contato com Jesus, a primeira palavra, as primeiras frases que Paulo fala é: Senhor, que queres que eu faça? Mostrando ali o grande valor desse espírito, Paulo de Tarso, que em átomos de segundo compreendera todos os seus equívocos simplesmente ao estar diante do Cristo. Coisa que não aconteceu a Emmanuel, que quando esteve pessoalmente, face a face com o Cristo, não veio a crer nele. Mas Paulo, divisando aquela luz maravilhosa do Cristo, compreendera que estava diante daquele que deveria servir. E imediatamente pergunta ao mestre o que gostaria que ele fizesse. Bom, e aonde entra isso para cada um de nós? Nós, hoje em dia, não devemos esperar que o Cristo apareça à nossa frente, que não vai acontecer. Porque ele já apareceu. Na forma de milhares de passagens, de ensinamentos, de informações. Em todos esses livros estão registrados as passagens que devem servir como norte para cada um de nós, para que nós bem compreendamos a grandiosidade da Boa Nova. Não devemos esperar que o mundo nos ofereça todos os gozos, todas as facilidades. E se nós queremos seguir ao Cristo, devemos perguntar, igual Paulo, a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, nós não alcançaremos de forma alguma aquilo que almejamos sem esforço. É pura ilusão esperar um mundo melhor, sendo que o nosso mundo íntimo está ainda em ruínas, totalmente despreparado, cheio de ociosidade, cheio de vícios. Como que vamos ali agasalhar a Boa Nova? Como vamos dar morada aos novos e mais iluminados sentimentos, se ainda guardamos uma podridão muito grande, decorrente ainda da nossa vaidade, da nossa maldade, da nossa ignorância no bem? Então é necessário que nós, ao contato com o Cristo, através das lições do seu Evangelho, da sua Boa Nova, perguntemos mentalmente a Ele: o que queres que eu faça? E se prontifiquem a aprender. Jesus disse: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então Jesus não deu de mão beijada para Paulo o que ele deveria fazer. As lições que ele iria aprender junto aos homens. E nós também não devemos esperar que o Cristo apareça-nos e nos fale o caminho a tomar. É necessário que nós venhamos a buscar a verdade, buscar a nossa iluminação interior, buscar as forças para o nosso trabalho, arregaçar as nossas mangas e servir ao Cristo. Aí sim estaremos alcançando aquele céu tão amplamente almejado, mas que somente será
se tornará realidade a partir de nossos esforços, de nosso suor e de nossas lágrimas. Que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos uma noite maravilhosa, um início de semana muito pacífico e que Deus, nosso Pai, esteja a nos alertar sempre para o caminho que nós devemos seguir. Que por nossa vez façamos a nossa parte em acordar para a vida, em bem compreendê-la, abrir os nossos olhos, desligarmos um pouquinho da matéria e darmos um pouquinho mais dimensão às coisas que vêm do alto. Que nós nos iluminemos interiormente para nos tornarmos cada vez espíritos mais fortes, trabalhadores, ativos no bem, verdadeiros cristãos. Que Deus nos abençoe.